Você sabe o que se passa no cérebro enquanto morremos? Prazer, professor Alexandre Rezende, e hoje venho trazer essa temática. Será que sabemos o que se passa no nosso cérebro enquanto morremos? Por muito tempo, sempre se pensa o seguinte: quando morremos, quando nosso coração para, o fluxo sanguíneo cerebral, obviamente, para, e sempre os pesquisadores, eles têm essa interpretação. Os pesquisadores no sentido médico, né? Os médicos que estão avaliando o paciente, eles sempre interpretam da seguinte forma: se o fluxo sanguíneo cerebral ele diminui, está entregando menos oxigênio, ou seja, está ocorrendo uma hipóxia e também uma entrega reduzida de nutrientes. E, logicamente, subentende-se o quê? Que o cérebro fica hipoativo, ou seja, ele diminui a sua atividade. Mas dados recentes, alguns trabalhos publicados, traz uma interpretação muito interessante. Uma pesquisadora da Universidade de Michigan, chamada Jimo Borjigin, tá? Não sei se eu pronunciei correto o nome dela, ela traz dados extremamente interessantes. Em 2013, nas suas pesquisas, trabalho publicado pelo grupo dela, mostrou que quando elas estavam analisando ratos em processos, né, olhando experimentalmente as secreções neuroquímicas, só que eles estavam monitorando o cérebro desses ratos, eles pegaram algo muito interessante. No momento do experimento, um rato morreu. E eles observaram um aumento drástico de um neurotransmissor bastante conhecido chamado serotonina. Serotonina é um neurotransmissor, 90% dele produzido pelo nosso intestino, e tem uma ação muito importante dentro dos processos que trazem felicidade. Tanto que pessoas que têm ansiedade têm uma redução drástica de serotonina. O que ela observou? Um aumento drástico de serotonina. Só que não foi só de serotonina que ela observou. Também houve esse aumento, ele foi em torno de 60%, ou seja, quando esses ratos morreram, a atividade cerebral aumentou a produção de serotonina em torno de 60%, entre 40% a 60% do neurotransmissor dopamina e também houve aumento do neurotransmissor noradrenalina. Dopamina é um neurotransmissor clássico relacionado com a motivação. Então, um ponto bastante interessante, né? O neurotransmissor relacionado com a parte de felicidade, o neurotransmissor da parte de motivação e prazer, tá? Tanto que níveis aumentados de serotonina estão relacionados com processos de alucinações. Olha que coisa interessante. E a noradrenalina, um neurotransmissor dentro do sistema nervoso central, relacionado com a parte atencional, ou seja, quando estamos conscientes daquilo que está acontecendo. Ou seja, ela observou um aumento da atividade cerebral no momento que esses ratos morreram. Em 2023, quando eles tiveram a oportunidade de analisar 4 pacientes que estavam somente sendo mantidos por equipamentos, ou seja, eles já estavam em processos de morte, não teria como reverter o processo de morte desses pacientes, e quando as famílias consentiram desligar os equipamentos, eles tiveram a oportunidade de observar o que acontecia no cérebro desses pacientes. Em 2 pacientes, eles observaram novamente um aumento da atividade cerebral, e isso chamou muita atenção. Ou seja, e nesses pacientes, eles observaram não só, eles não tiveram a oportunidade de analisar a parte neuroquímica nesse caso, mas eles observaram um aumento das ondas gama, que são ondas mais rápidas, e elas são ondas diretamente relacionadas com processamentos complexos e também relacionados com a memória. Então, isso é algo que chamou muita atenção. Eu acredito que você já conheça ou alguém que passou por isso, você pode ser uma pessoa que passou por isso, uma experiência de quase morte, tá? Eu acredito que você já ouviu falar, já viu o documentário, ou conheceu alguém que relatou uma experiência de quase morte. Sei lá, algo que aconteceu, a pessoa foi para o hospital, houve uma parada cardíaca de 2, 3 minutos, até um pouco mais, e a pessoa relata algo que viu nessas experiências. E isso é muito interessante. Vou contar um caso que aconteceu na minha família, tá? O meu pai, que já falecido há mais de 30 anos, quando ele sofreu o segundo derrame, ele teve uma parada cardíaca. Eu não sabia, porque na época eu tinha por volta de 7 anos de idade, eu não fiquei sabendo disso, só fiquei sabendo depois. Mas uma história que o meu pai contava deixava a gente muito intrigado. No momento que aconteceu, obviamente essa parada ele não sabia, ele só soube depois, né, que ele passou por essa experiência, ele relata algo bastante curioso. Ele sempre dizia assim: eu estava andando num corredor onde de um lado tinha só parede e do outro lado tinham 2 portas. E eu tentei entrar nessa primeira porta.
E ao abrir essa porta, um homem aparece e diz assim: o senhor não pode entrar aqui, não. Essa aqui não é a porta que o senhor tem que entrar. A porta que o senhor tem que entrar é essa porta do lado. E ele bate a porta, e aí meu pai se dirige a essa porta do lado, e quando ele abre essa porta, o que ele vê? Ele vê as luzes da UTI, onde ele estava sendo ressuscitado, tá? É uma experiência bastante curiosa. Também amigos meus que relataram, tem um grande amigo meu, um professor de história, que ele relatou que ao ter um infarto, no momento que ele estava sendo socorrido, ele teve uma parada de 2 minutos. E essa parada, ele relata ter uma consciência no sentido assim, ele estava sentindo muita dor, e no momento naquela correria da UTI, ele relata que ele sente uma paz, um alívio da dor, uma paz, e ele pensa consigo mesmo. Ele é bastante religioso, ele diz o seguinte: obrigado, meu Deus, por tirar essa dor, porque agora eu posso descansar. Ao ter essa consciência, a dor volta com tudo, ele abre os olhos e está a médica com o desfibrilador na frente dele, ela tinha acabado de ressuscitá-lo de uma parada cardíaca, tá? Então, alguns relatos que estão relacionados com isso. E uma coisa interessante é que o cérebro está ativo. Então, a pesquisadora, né, da Universidade de Michigan traz, né, a Gimel, né, ela traz uma observação diferente. Enquanto muitos médicos dizem, quando para o coração, diminui o suprimento de oxigênio e de nutrientes, o cérebro, então, diminui a sua atividade e ela está mostrando exatamente o oposto, ou seja, o cérebro está aumentando a sua atividade nesse momento, e que muito pode explicar as visões, as percepções que as pessoas têm. Bom, quando você olha para humanos, logicamente não tem uma ativação maciça, tem áreas específicas, tá? Áreas específicas que estão relacionadas, né? Em muitas áreas que estão relacionadas com a parte de consciência. Uma das áreas, eu trouxe aqui um modelo para mostrar para vocês, uma das áreas é uma área chamada junção temporoparietal occipital. Então, quando você olha aqui, você vê a área temporal, aqui a área parietal, aqui a área occipital. Então, aqui a área frontal. Então, a testa da pessoa estaria exatamente aqui, tá? Então, esta área temporoparietal occipital, ou seja, esta região posterior, é a região que está diretamente relacionada com as percepções sensoriais, tá? E, obviamente, essas áreas estão interconectadas e elas estão superativadas neste momento de morte que foi observado, né, pela pesquisadora, né? Então, estas são áreas, por exemplo, relacionadas com sonhos. Por exemplo, quando você está sonhando, essas três áreas se comunicam intensamente, o que explica, né? O que acaba explicando, então, essa região aqui, que acaba explicando os sonhos que nós temos, às vezes sonhos mais confusos, porque nós pegamos as experiências do nosso dia e integramos com as memórias que já temos. Isso traz, então, toda a experiência do sonho que nós temos. Esse é um sonho extremamente confuso, né? A gente não entende, muitas vezes por causa dessa conexão da experiência vivida no dia com as experiências que você já tem registrada aí na sua mente, né? Das experiências de vida, né? Então, é um ponto bastante interessante. Só que também esta área está relacionada com os processos de alucinação, quando você vê algo que não existe exatamente, e são exatamente esta área que está diretamente relacionada, né, está superativada no momento de uma morte eminente, né, num momento de morte eminente, que pode justificar muito a questão do que se vê nesses momentos, nessas experiências. Outra área específica, eu vou tentar trazer ela bem certinho para vocês, esta área aqui, tá? Não sei se eu consigo ver certinho, esta área aqui é uma área, né, a área que está é uma área bastante conhecida. Deixa eu mostrar novamente, né? Essa eu acho que está dando um efeitinho aqui que está não dando para ver direito, né? Esta área aqui é a área chamada área de Wernicke, tá? Esta área, a área de Wernicke, é uma área relacionada com a parte de compreensão da linguagem. E ela se conecta com áreas de fala e tudo mais, que pode também explicar, e também, logicamente, tem conexões com a parte auditiva, que pode obviamente, ser uma explicação por que muitos pacientes relatam no momento de quase morte, ouvir o que as pessoas estão falando, né? Ou seja, compreender o que está sendo dito em volta delas. Então, isso são alguns pontos interessantes que a gente relata dentro desse trabalho. Uma outra curiosidade bastante interessante é que muitas pessoas que passaram por um processo de quase morte,
eles modificam muito o comportamento após a experiência. Muitos deles se tornam pessoas, às vezes, mais calmas, mais amáveis, parece que a empatia aumenta. E uma das coisas que eles observaram, que o lobo temporal de ambos os lados, que é esse lobo que eu estou mostrando, tá? O lobo temporal, ele é ativado em ambos os lados. E exatamente nessa posição que você está vendo, o lobo temporal, do lado direito, esse é o lado direito mesmo, tá, do cérebro que você está vendo, ele está relacionado com empatia e ele é bastante ativado nesses processos de quase morte. Isso pode explicar também por que essa modificação de comportamento desses pacientes após esta experiência. Então, essa modificação, né, essa modificação é gradual. Mas a questão é para melhor, né? Gradual é para melhor, né, no sentido de percepção da vida e tudo mais. A questão é, o cérebro, né? O cérebro, na verdade, por que que ele faz isso, né? Por que que o cérebro ele vai, por que que ele tem esses tipos de resposta? Basicamente, a resposta está na sobrevivência, tá? Na sobrevivência. Vamos pegar um exemplo que a própria pesquisadora ela dá para explicar esses pontos. Vamos pensar numa família que ela foi atingida por uma crise, né, financeira, econômica, sei lá, os pais perdem emprego e tudo mais, e a fonte de renda cessa, né? O que que faz? Automaticamente eles têm que reduzir os gastos, né, e contar com aquele dinheiro que resta, né, para ter o essencial, né? Então eles vão usar, obviamente, o dinheiro que está ali para sobreviver. E, obviamente, o cérebro faz a mesma coisa. No momento que tem uma redução drástica de oxigênio, logicamente, o seu cérebro ele tem que lutar drasticamente pela sobrevivência, o que pode explicar essa superativação. Tem alguns dados de dados relacionados com a história, né? Não sei se você já ouviu falar, na época das guilhotinas, né? Então a pessoa foi condenada à morte na guilhotina. Tem alguns relatos interessantes onde eles falavam para as pessoas: a hora que a guilhotina cortar o seu pescoço, nós vamos falar com você e se você estiver nos vendo ou compreendendo, você pisca os olhos uma ou duas vezes, tá? E a gente tem esses relatos históricos de pessoas que, na hora, ao ser guilhotinado, ao pessoa falar com a cabeça solta ao corpo, a pessoa piscar, tá? E muitos interpretaram, não, isso pode ser um reflexo e tudo mais. Agora, com esses resultados, chama bastante atenção. Mas a questão é, e você? O que que você acha disso? Você acha que uma experiência de quase morte significa que o nosso cérebro, ele, na verdade, ele é superativado momentaneamente, o que explica as alucinações, ou tem algo mais, tá? Então, eu convido você a colocar nos comentários o que que você acha disso. Será que é somente uma resposta neuroquímica superativada, tá? Que causa as alucinações e não tem mais nada, ou tem algo mais, tá? Tem muitas interpretações, logicamente, dessas experiências. Então, deixa aí nos comentários o que você acha sobre isso, tá? E, logicamente, essa é uma temática que chama muita atenção. Ela é muito controversa, logicamente, muitos médicos não concordam com elas, muitos acreditam que, na verdade, isso é só um efeito momentâneo que o cérebro tem. Será que essa consciência ela vai durar somente naquele momento, mas depois ela vai ser desligada para sempre, ou a consciência permanece? São perguntas ainda que não conseguimos responder. Perfeito? E aqui eu deixo uma outra proposta para vocês. Deixe nos comentários também temáticas que vocês têm curiosidade sobre saber, né, em relação ao sistema nervoso, sobre a neurociência em geral, para a gente poder produzir novos vídeos. Espero que esse vídeo tenha ajudado para você. E se você curtiu, né, deixa o seu like nesse vídeo, compartilhe com as pessoas que você acha que vai se interessar por esse tipo de temática e vamos construir cada vez mais a rede, nessa rede de conhecimento que é maravilhosa, que é a da neurociência, ok? Grande abraço então para você. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.